Repondei Silvos Plight é um título que à primeira vista parece deslocado dentro do universo do filme Toma. Mas justamente nessa aparente dissonância reside uma das chaves mais interessantes para compreender a obra como um comentário sobre comunicação falhada, sobre pedidos que nunca recebem resposta clara e sobre a insistência humana em continuar falando mesmo quando o outro lado do telefone permanece em silêncio. E Toma constrói sua narrativa como se cada cena fosse uma chamada não atendida. Um toque que ecoa no vazio social e emocional dos personagens, começando já na sequência inicial em que o protagonista surge enquadrado de forma quase claustrofóbica, comprimido entre paredes que parecem escutar mais do que ele próprio é escutado, e esse enquadramento inicial não é gratuito, pois estabelece desde cedo a sensação de que o filme não trata apenas de ações visíveis, mas do peso invisível das expectativas não correspondidas, e ao longo da primeira cena a câmera se demora em gestos mínimos, um olhar que hesita, uma mão que segura um objeto banal com força excessiva, criando uma tensão que não explode mas se acumula, e é nesse acúmulo que Toma se diferencia de narrativas mais convencionais, recusando a catarse fácil e optando por uma progressão quase orgânica, como se o espectador estivesse acompanhando não uma história linear, mas o fluxo mental de alguém que tenta organizar seus pensamentos enquanto o mundo insiste em não responder de forma coerente, e aqui já se percebe o tema central da comunicação truncada que será revisitado em diferentes níveis, desde o diálogo explícito entre personagens até o silêncio significativo que domina muitas cenas, e quando surge o primeiro diálogo propriamente dito, ele é deliberadamente banal, quase frustrante, pois o que se diz não corresponde ao que se sente, criando um descompasso que ressoa com experiências cotidianas de qualquer espectador que já tentou explicar algo essencial e acabou reduzido a palavras insuficientes, essa escolha de linguagem cotidiana reforça o realismo emocional do filme, ao mesmo tempo em que abre espaço para leituras simbólicas mais profundas, pois cada conversa aparentemente trivial carrega uma camada subterrânea de tensão, e o diretor explora isso com uma montagem que privilegia pausas e cortes inesperados, fazendo com que o silêncio entre as falas seja tão eloquente quanto as próprias falas, e ao avançar para a segunda grande cena, ambientada em um espaço público que contrasta com o confinamento inicial, Toma amplia seu escopo social, mostrando como a dificuldade de comunicação não é apenas íntima, mas estrutural, refletida em instituições, em regras implícitas, em olhares que julgam antes de ouvir, e aqui a mise-en-scène se torna mais aberta, mas paradoxalmente mais opressiva, pois a multiplicidade de pessoas não gera conexão, apenas ruído, e é impossível não lembrar de experiências pessoais em filas, repartições ou ambientes burocráticos onde se fala muito e se escuta pouco, e o filme captura essa sensação com precisão quase dolorosa, usando figurantes não como pano de fundo neutro, mas como presença ativa que interfere no estado emocional do protagonista. E nesse ponto o título Repondei Silvos Plight começa a ecoar com mais força, como um pedido educado que se repete até perder o sentido. E há algo de irônico nessa polidez excessiva diante de um sistema indiferente, ironia que o filme nunca sublinha de forma explícita, mas deixa pulsar nas entrelinhas, e a terceira cena marca uma inflexão importante ao introduzir um conflito mais direto, não necessariamente violento, mas emocionalmente carregado, em que o protagonista finalmente expressa parte de sua frustração, apenas para encontrar uma reação que não satisfaz nem alivia, e essa cena é construída com uma economia de recursos impressionante, sem música sublinhando emoções, sem close exagerado, confiando apenas na atuação contida e na respiração do plano, e como espectador experience em cinema, não posso deixar de associar essa escolha a uma tradição de filmes que acreditam na inteligência emocional do público, recusando manipulação fácil, e isso me remete a lembranças pessoais de sessões em que o silêncio da sala se tornava quase ensurdecedor, não por tédio, mas por reconhecimento, pois havia algo ali que espelhava desconfortos reais. E Toma provoca exatamente esse tipo de reação, fazendo com que o espectador se veja refletido na hesitação do personagem, e conforme o filme avança para seu segundo ato, a narrativa se fragmenta levemente, não no sentido de se tornar confusa, mas de se abrir para múltiplas perspectivas, mostrando que a falha de comunicação não pertence apenas ao protagonista, mas a todos ao seu redor, e cada personagem secundário é apresentado com pequenos detalhes que sugerem histórias não contadas, frustrações acumuladas, pedidos não respondidos, e essa abordagem coral enriquece o tema central sem diluí-lo, pois tudo converge para a mesma sensação de isolamento compartilhado, e há uma cena particularmente reveladora em que dois personagens conversam longamente sem nunca realmente se encontrar no mesmo plano emocional, falando de coisas diferentes enquanto acreditam estar falando da mesma coisa, e essa cena poderia facilmente cair no didatismo, mas é salva pela naturalidade dos diálogos e pela recusa em oferecer uma resolução clara, e como alguém que já viveu conversas assim, em que ao final resta apenas um cansaço difuso, senti nessa cena uma autenticidade rara, e o filme segue acumulando esses momentos até criar uma espécie de mosaico emocional, em que cada peça sozinha parece simples,
mas juntas formam um retrato complexo da dificuldade contemporânea de escutar e ser escutado. E no terceiro ato Toma não opta por uma reviravolta convencional, mas por um aprofundamento quase meditativo, reduzindo ainda mais os estímulos externos e focando no estado interno do protagonista. E aqui o ritmo desacelera de forma perceptível, o que pode incomodar espectadores mais impacientes, mas é precisamente essa desaceleração que permite que o tema do filme ressoe com mais força, pois somos convidados não a consumir a história, mas a habitá-la, e nesse ponto o título se transforma quase em um mantra irônico, um pedido que ecoa dentro do próprio espectador, pedindo uma resposta que talvez não exista. E ao aproximar-se do desfecho, o filme apresenta uma cena que poderia ser interpretada como resolução, mas que na verdade funciona mais como um ponto de suspensão, pois nada é plenamente resolvido, apenas deslocado, e essa escolha final reforça a coerência temática da obra, recusando a falsa promessa de que toda comunicação falhada pode ser magicamente corrigida, e sair do filme com a sensação de ter acompanhado não uma história fechada, mas um processo, algo que continua reverberando depois dos créditos. E isso para mim é um dos maiores méritos de Toma, pois ele confia no poder do cinema como experiência reflexiva e não apenas narrativa, e ao revisitar mentalmente as cenas, percebo como cada uma contribui para essa construção gradual, desde os enquadramentos iniciais até o último olhar que permanece ambíguo. E essa ambiguidade, longe de ser um defeito, é a própria essência do filme, que entende a comunicação humana como algo sempre incompleto, sempre em tentativa. E Respondei Silva's Plight acaba sendo não apenas um título, mas uma síntese poética dessa condição, um pedido educado lançado ao vazio na esperança de que alguém, em algum lugar, finalmente responda. E talvez o cinema seja justamente esse espaço onde o pedido encontra eco, não em respostas claras, mas em reconhecimento silencioso, e é nesse reconhecimento que Toma encontra sua força mais duradoura, deixando o espectador com mais perguntas do que respostas. Mas também com a sensação rara de ter sido verdadeiramente ouvido por uma obra que fala baixo, mas fala fundo.